Viralizou hoje uma foto do caminhoneiro Zé Trovão, eleito deputado nessa última eleição, e ele aparece nessa foto aí numa situação bastante estranha e supostamente usando drogas, né? Ali aparece na foto, eu não posso publicar a foto aqui porque acho que o YouTube não permite, mas nessa foto a gente vê lá o Zé Trovão com o olhão arregalado e na frente dele 3 carreiras de cocaína, o que parece ser algumas embalagens de maconha, ele com cartão de crédito para fazer a carreira ali de cocaína e o dinheiro enrolado para cheirar. É claro que pode ser também uma foto armada para causar, para polemizar, assim como já vi em outras circunstâncias, né? Tipo Ana Campanholo, também política bolsonarista, que aparecia numa foto que parecia fumando maconha e depois ela disse que não era, que era um narguilé. Ou seja, pode ser uma foto armada para causar, mas o que acontece foi que ontem o Zé Trovão foi internado às pressas com suspeita de infarto. Então muita gente está especulando agora que haja uma relação entre uso de cocaína, ou supostamente, né, uso de cocaína, e a internação dele no hospital. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje porque isso demonstra aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no canal sobre a hipocrisia desses patriotas, né, o modo como eles pregam uma visão de sociedade, uma visão de comportamento, sabe, moral, e na prática aparentemente não são bem assim. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo uma boa tarde no comentário, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ser notificado de vídeos novos, e também só lembrando que nesse momento está acontecendo aí um clube do livro filosófico comigo, no qual todos os meses a gente lê uma obra filosófica ou literária com teor filosófico. O link está na descrição. Nesse mês a gente está lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no próximo mês a gente vai ler uma obra do autor alemão, filósofo alemão Schopenhauer. Então participe, link na descrição como eu disse. Então, qual é o rolo aqui, né? O rolo tem a ver com essa foto que está circulando, que viralizou após a internação do Zé Trovão ontem, e aí o que levanta, né, o que suscita são várias questões sobre o discurso dessas pessoas, o modo como eles apregoam certos valores e na prática se contradizem. Aqui é importante a gente ressaltar uma questão lógica, né? Uma questão sobre falácias lógicas, porque existe uma falácia lógica chamada apelo à hipocrisia. Eu falo sobre isso no meu livro sobre falácias, como vencendo o debate tendo razão. Quando você, por exemplo, aponta uma contradição da pessoa, uma hipocrisia de alguém, e você usa essa contradição para tentar desmerecer o argumento da pessoa. Vamos supor aqui um caso. Vamos supor que você tem um fumante. Um fumante, um médico fumante, né? E esse médico fumante diz para as pessoas que elas devem parar de fumar porque fumar é prejudicial à saúde. E você, paciente desse médico fumante, você fumante, diz o seguinte: olha só, doutor, você é o fumante. Você não é bem uma autoridade nesse assunto. Você é um hipócrita, né? Para defender que eu devo parar de fumar, sendo que você fuma. Se você faz isso, por que eu não deveria fazer? Isso acontece muito com pais e filhos, né? O pai diz para o filho se comportar de um modo e o filho aponta para o pai: mas olha, você também faz isso. Quem é você para falar para não fazer? Então isso aqui é uma falácia lógica, que é o apelo à hipocrisia, que é você tentar apontar a hipocrisia de alguém de modo a invalidar o argumento dela. É uma falácia porque isso não vale na realidade. Por exemplo, você pode ser fumante de fato e saber os malefícios do fumo, saber os malefícios do tabaco, da nicotina, e nesse sentido não querer que as pessoas fumem. Você é viciado em nicotina, você fuma, mas você sabe os riscos que isso acarreta. Então assim, você contradizer aquilo que você pratica pode ser uma hipocrisia, pode ser uma contradição, mas não invalida o seu argumento. Outra coisa diferente disso é você mostrar a hipocrisia de alguém. Você apontar a hipocrisia de alguém de modo a questionar os valores que ela supostamente defende. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, esses cristãos bolsonaristas, armamentistas, por exemplo, e que defendem olho por olho, dente por dente, bandido bom, bandido morto, esse tipo de contradição, esse tipo de hipocrisia revela como essas pessoas operam no mundo, como elas não acreditam de fato naquilo que elas dizem. Então assim, um cristão que não prega a tolerância, que não prega o amor ao próximo, que não prega o respeito ao próximo, que não prega a abnegação, ela está contradizendo a própria mensagem central do cristianismo. Então, você apontar isso não é uma falácia lógica, não é um erro argumentativo, é só você indicar: olha só, se você realmente se diz cidadão de bem, se diz alguém que defende a moral e os bons costumes, comece de fato a praticar. Então, voltando para o caso aqui do Zé Trovão, voltando para esse caso aqui particular, né, da foto viralizando hoje, você tem lá um cidadão, que supostamente seria um cidadão de bem, né, segundo essas pessoas, e que está ali praticando um comportamento que, supostamente, né, praticando um comportamento ilícito, uso de drogas, cocaína, e contradizendo a tal moral e bons costumes que eles apregou. A gente tem que lembrar quem é o Zé Trovão, né? Porque estou falando desse sujeito aqui como se fosse algo autoevidente. Na verdade, o Zé Trovão, ele é um caminhoneiro bolsonarista e que instigou
manifestações golpistas no 7 de setembro do ano passado, 2021. Então ele foi lá em vídeo, nas câmeras, instigando caminhoneiros a fecharem rodovias, a cortarem rodovias, a pararem o Brasil para poder pressionar, sei lá, uma intervenção militar no Brasil. Ele foi depois alvo do inquérito do Alexandre de Moraes, do ministro do STF, e se tornou foragido por um tempo. Deixou o Brasil, foi para o México, aparentemente, foi para o México e lá tentou pedir desculpas, tentou apaziguar um pouco o clima, e depois ele retorna ao Brasil e se candidata a deputado. E se elege. Se elege por causa da base bolsonarista, que ainda é muito forte. A gente falou muito sobre isso, né, ao longo dos últimos meses, sobre como o Bolsonaro cai na eleição, o Bolsonaro não se reelege, mas o espírito bolsonarista, mas o legado bolsonarista vai continuar, porque há muita gente com esse espírito, com essa mensagem, com esse tipo de retórica bolsonarista se elegendo para o Congresso. Então, assim, o Congresso está tomado de bolsonaristas. O Congresso está tomado dessa mensagem de intolerância e, em muitos aspectos, golpistas também, né, de repúdio à democracia. O Zé Trovão vem no espírito do bolsonarismo, assim como outros também que se elegem, e agora essa foto viraliza. Então, como eu falei, isso aqui só ressalta, na verdade, algo que a gente já percebe há muito tempo, né? Se for pensar, por exemplo, né, se a gente for nos remeter aqui a um grande autor brasileiro que era conservador, esse é um ponto curioso, né? Esse é um ponto bastante pitoresco dessa história. Um autor como Nelson Rodrigues, que era um autor que retratava o Brasil dos anos 60, 70, um autor que retratava a elite carioca, ou a sociedade carioca dos anos 60, 70, e ele mostrava justamente isso. O tema, né, o trabalho do Nelson Rodrigues no teatro, na literatura, era justamente de revelar a hipocrisia do brasileiro, a hipocrisia do cidadão de bem brasileiro, né? Porque esse era o ponto. Ele mostrava ali o tal moralista, o tal defensor dos bons costumes e que na prática era podre. Na prática tinha amante, na prática matava pessoas, na prática praticava crimes, na prática era completamente imoral. Então, essa contradição permanente, né? Então, que é uma contradição quase humana, na verdade, de você, às vezes, defender ideias que você acha que são justas e não praticá-las. Esse era um tema central de um autor, de um grande autor brasileiro como Nelson Rodrigues. Então, a gente vê isso aí todos os dias nas notícias, observando o comportamento dos patriotas brasileiros, dos bolsonaristas, do cidadão de bem, que, na verdade, não praticam aquilo que eles dizem. Eles vão lá, arrotam moralidade, arrotam um bom comportamento, arrotam patriotismo, mas, na prática, é bem questionável a adesão deles a esses valores. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história do Zé Trovão aqui, porque, como eu falei, essa foto viralizou hoje, todo mundo compartilhando, supostamente usando drogas ilícitas, o que é bastante comprometedor para esse discurso deles. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa um joinha, se inscreva aqui no canal e lembrando também de participar, caso você se interesse, do Clube do Livro Filosófico, todos os meses analisando obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Então a gente pode sentar, nos reunirmos 2 vezes por mês para pensar esses textos e refletir um pouco sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca, sobre grandes temas existenciais. Está sendo bem legal, estou adorando interagir com vocês. Participem, eu espero vocês por lá. Link na descrição aqui. Digam o que vocês pensam, um grande abraço e até mais. Tchau!